E aqui a gente tem a primeira pessoa jurídica, que nós chamamos de empresa pública. Sempre quando vocês pensarem... Vocês lembram, sabem algum exemplo de empresa pública? Alguém? Correio é uma empresa pública. Agora o Correio ele tem uma regra bem diferente que a gente vai ver daqui a pouco. Correios... É Correios, não é isso? Correios. Correio. É verdade. Então os Correios, ele é uma empresa pública, né? Vamos botar SCT para não cometer erro. Então SCT, a empresa de Correios e Telégrafos. Mas eu escrevi no slide, daqui a pouco ele vai aparecer aí eu lembro o que foi que eu escrevi daqui a pouco. SCT. E também nós temos a Caixa Econômica. A Caixa Econômica é uma empresa pública. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, mas a Caixa Econômica é uma empresa pública. Só tem Correios só? Correios? Ah, tá. Então tava certo mesmo. É Correios. Eu pesquisei em algum lugar e vi que eles falam Correios. BNDES. Você tem Caixa Econômica? Caixa Econômica, são as mais famosas assim, empresas públicas que nós temos. Então, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Por que tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado? Por causa da sua atuação. Perceba que nesses casos aqui, o poder público ele está criando pessoas jurídicas que vão atuar no mercado, que vão atuar junto às empresas privadas. Então, o poder público ele não poderia colocar essas pessoas como de direito privado, porque isso ia gerar um desnível. Imagina um banco que fosse uma autarquia, por exemplo. Então, esse banco não ia pagar nenhum imposto, né? Esse banco ia ter uma série de privilégios em relação para precatório, não ia ter muitos débitos assim, né? Ou então pelo menos ia ter uma limitação dos débitos do pagamento, ia ter os bens protegidos, quer dizer, seriam bancos que seriam muito mais vantajosos, teriam taxas menores, conseguiria praticar taxas muito menores do que a do mercado, né, em relação às outras empresas. Então é por isso que essas pessoas jurídicas aqui, elas têm a personalidade jurídica de direito privado, porque elas estão no domínio da livre concorrência. Então a ideia é a seguinte, elas são pessoas jurídicas de direito privado. A ideia é assemelhar essas pessoas às empresas privadas. Só que assim, apesar de ser pessoa jurídica de direito privado, a gente vai ver ao longo aqui da aula que elas não são totalmente, é meio que um regime híbrido, porque elas têm muita característica do direito público, mas a personalidade jurídica delas é do direito privado, ok? Então, a empresa pública, ela possui o capital exclusivamente público. Então, esse é um traço diferenciador da empresa pública para a sociedade de economia mista. Tá? A empresa pública, o capital dela é exclusivamente público. É todo o dinheiro de criação dessa pessoa jurídica é de dinheiro público. A Caixa não tem ação, né? Não, a Caixa não tem ações na Bolsa. Exato. O Banco do Brasil possui. Por isso que a Caixa é empresa pública. Existe um movimento aí em querer tornar a Caixa uma sociedade de economia mista. Só que eles não querem de jeito nenhum. Os funcionários. Porque parece que a economia mista, por ter capital privado, a cobrança é maior. A cobrança é muito maior. E na Caixa, por ser empresa pública, né, a cobrança é muito menor. Mesmo os dois, mesmo Caixa e Banco do Brasil, os funcionários serem empregados públicos, ter o mesmo regime jurídico, mas na cobrança é muito maior. Porque ele não tem capital privado, né? O Banco do Brasil tem metas. É. Tem um primo que trabalha na Banco do Brasil. Sim. Ele trabalha super à vontade. Mais tranquilo, né? E o primo dela não. Você liga pra ele sempre tá correndo. Então o pessoal da Caixa não quer que tá de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles brigam para não tornar a Caixa uma sociedade de economia mista. Serviço público ou atividade econômica. As finalidades. Para que pode criar uma empresa pública? Para um desses dois serviços. Ou para prestar serviço, uma dessas duas atividades, ou prestar serviço público, ou desenvolver uma atividade econômica. São as duas finalidades que podem aí ser motivo de criação para uma empresa pública.
E elas podem ser criadas sob qualquer modalidade empresarial. Então, nós podemos ter uma empresa limitada, uma sociedade limitada. Nós podemos ter uma sociedade anônima. E outros tipos empresariais. Tem a comandita simples, comandita por ações, enfim. Mas é só para exemplificar mesmo. A maioria das sociedades no Brasil, acho que 98% das empresas no Brasil, ou são sociedade limitada, ou é sociedade anônima. É a maioria. Então, olha lá, empresa pública, pessoa jurídica de direito público, capital exclusivamente público, com a finalidade de ou prestar serviço público ou desempenhar atividade econômica, criada sob qualquer modalidade empresarial. Vamos ver o que vai ser diferente para a sociedade de economia mista. Eu meio que já marquei aqui quais serão as duas diferenças. Na sociedade de economia mista, a gente vai ter aqui, colocar como exemplo, Petrobras e Banco do Brasil. Petrobras e Banco do Brasil. A sociedade de economia mista, elas também serão pessoas jurídicas de direito privado. Agora, o capital dela é que será um capital misto. Né? Então, é um capital público e privado. Vai ter os dois tipos de capitais. Só que, então, o capital é misto, público e privado. Só que a maioria do capital votante será público. A maioria do capital votante será público. A maioria do capital votante será público. Então, Petrobras, Banco do Brasil, é uma pessoa jurídica de direito privado, capital misto, mas a maioria do capital votante será público. Muitas empresas no Brasil, eu nunca vi dados estatísticos sobre isso, mas já li alguma coisa assim, algumas reportagens que eu acho que são fidedignas. O capital da Petrobras, por exemplo, a maioria das ações não é do Brasil. Está na mão dos Estados Unidos, sobretudo nos Estados Unidos. Então, quem é dono da Petrobras mesmo? Estados Unidos. Dono das ações econômicas. Os lucros e os prejuízos, muitos vão para eles. Agora, o prejuízo não, é o lucro. É verdade. Agora, a maioria do capital votante, o poder de decisão, os 51% tem que estar na mão do Brasil, do poder público brasileiro. Tá? As finalidades são iguais. Ou elas são... Poxa, eu copiei um pouco do espaço. Mas ou elas são criadas para prestar serviço público ou desempenhar atividade econômica. Igual à empresa pública. Agora, a segunda diferença é a modalidade empresarial. A sociedade de economia mista, ela só pode ser criada na modalidade de sociedade anônima. Então, só pode ser SA. Só pode ser SA, sociedade anônima. Por quê? Porque é a única modalidade empresarial que permite a colocação de ações no mercado, na bolsa. E já que aqui o capital é misto, as ações têm que ser vendidas, né? Então, se fosse uma sociedade limitada, não poderia ser vendida as ações. Então, duas diferenças entre empresa pública... Aliás, eu tenho até um slide que fala sobre isso. Duas diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Quais são as diferenças? A forma societária, que na empresa pública é qualquer uma. Qualquer forma societária. E na sociedade de economia mista
somente SA, sociedade anônima, e o capital social, que na empresa pública é exclusivamente público e na sociedade de economia mista é público e privado. Público e privado. São as duas diferenças. No mais, o regime jurídico é o mesmo. E aí é o que a gente vai ajustar a partir de agora, o mesmo regime jurídico para a empresa pública e sociedade de economia mista. Só são essas duas diferenças. Mas as regras se aplicam às duas. Vamos ver quais são as regras? Primeira regra, em relação ao contrato, licitação. Existe uma diferença na lei que acaba não acontecendo muito na prática. Porque a lei diz assim, contrato, licitação. A empresa pública e a sociedade de economia mista, elas, se prestar serviço público, vai seguir a lei 8666/93, que é a lei de licitações. Se ela desempenha atividade econômica, ela poderá ter estatuto próprio. Só que, em regra, as empresas não têm estatuto próprio. Então, acaba todo mundo seguindo aqui, a lei 8666. Então, a regra é, essas pessoas, elas precisam licitar? Sim. A empresa pública e a sociedade de economia mista, para realizar contratações, elas devem realizar licitação. Lembra que eu falei que elas são pessoas jurídicas de direito privado, mas tem um regime meio híbrido? É justamente por isso, porque a empresa privada não licita. Mas a empresa pública e a sociedade de economia mista têm que realizar a licitação. Agora sim, elas vão realizar a licitação, desde que não prejudique o interesse público. Então veja só, vamos construir aqui a ideia. A ideia é, elas licitam. Elas licitam. Devem licitar. Desde que, porque se prejudicar o interesse público, elas serão dispensadas de licitação. Então, desde que não prejudique o interesse público. Pois se prejudicar o interesse público, ou seja, se a realização da licitação causar prejuízo ao interesse público, elas são dispensadas de licitar. Imagina um hospital tendo que licitar. Deixa eu ver. Um hospital realmente não vê assim em sociedade de economia mista. Mas imagina o Banco do Brasil tendo que licitar para abrir conta corrente. Quem é que ia abrir uma conta corrente no Banco do Brasil? Porque conta corrente é um contrato. E se é um contrato, ele teria que licitar. Mas se o banco fosse licitar para contratar os clientes, contratar com os clientes, isso prejudicaria a atividade dele. Então, essa atividade fim, que a gente chama de atividade fim, elas realmente não precisam de licitação. Porque elas foram criadas para isso. Agora, por exemplo, se o Banco do Brasil tiver que comprar computadores, aí ele tem que licitar. Porque aí vai buscar o melhor produto, o melhor preço, as melhores condições. Então a ideia é que não prejudique, tem que licitar, desde que não prejudique o interesse público. Tá? Ficou claro isso? Então será dispensada se não prejudicar. Diga. Da finalidade. Atividade fim ou atividade meio. Exato. Porque o que acontece? Vá, pergunte. Isso. Para atividade fim, geralmente, ou seja, o motivo que ele age é dispensado da licitação. Agora, para atividade meio, deve licitar sempre. Atividade meio é atividade de manutenção, compra de produtos, deve licitar sempre. Exato. A ideia é essa. Regime jurídico da empresa e sociedade de economia mista. Bens. Lá na autarquia, nós vimos que os bens são públicos,
Aqui elas são pessoas jurídicas de quê? De direito privado. Então os bens delas serão bens privados. A regra é que são bens privados. Só que como eu falei, eles têm um regime híbrido. Então a regra é que os bens das empresas estatais eles sejam privados, desde que eles vão ter o tratamento, né, de direito privado, desde que esses bens não estejam sendo utilizados diretamente na prestação do serviço público. Então veja só, esses bens serão considerados bens privados, salvo os bens utilizados diretamente na prestação do serviço público. Porque se são bens privados, eles podem ser penhorados, eles podem ser vendidos, eles podem ser hipotecados. Agora imagina poder penhorar a fiação elétrica dos postes da Coelba. A Coelba é concessionária, né? Mas imagine que a Coelba fosse uma empresa pública ou uma sociedade econômica mista. Eles poderiam ser tranquilamente. Imagina poder penhorar os carros do correio. E aí, como é que ia entregar as cartas nas correspondências? Então, se os bens estiverem sendo utilizados diretamente na prestação do serviço público, aqueles bens eles vão ser protegidos pelo direito público. Então, eles vão ser uma exceção. De resto, os outros bens são todos considerados privados, podem ser penhorados, executados, tudo no processo judicial. Né? É um manto que meio que pode proteger um bocado de gente, né? Mas acho que o computador você consegue mais. Porque o computador que está dentro da repartição pública, você tem outros. Então, tirando aquele computador. Tirando um computador. Então ali você pode ter uma. Ali pode vender. Então, abre uma possibilidade de você tentar buscar alguma coisa. Os comerciais, né, que eram Sim. eles venderam e fizeram um contrato de 20 anos de aluguel. Por que comprou, então? Pra tirar Vantagem eles tiveram nisso aí, né? Senão eles não fariam isso. Depende. Não, a questão é que você tem a garantia que você vai receber. Isso é verdade. Verdade. Você leu uma desnecessária, você não paga um aluguel, não ajuda. Exato. E aí é o seguinte, nessa meia história aqui, nós temos o caso dos Correios. Correios é uma empresa pública, né? Só que os Correios, eles são empresa pública que atuam de forma exclusiva no mercado. Praticamente exclusivo. Os que não fazem... os que fazem a mesma atuação do Correio é porque tem autorização para poder agir. Uma concessão para poder agir. Mas o Correio, ele atua de forma exclusiva. Basicamente, ele é exclusivo. Hoje melhorou muito. Antigamente só tinha e-mail. Hoje tem FedEx, UPS, para você fazer... Mas aí, isso aí. E eles são autorizados, né? Pelo... exato. É uma permissão, mas é bem raro, assim. Mas então, pelo Correio ter essa exclusividade, o que foi que aconteceu? O Correio ele entrou com ação judicial para pedir que os seus bens tivessem todos os tratamentos de serviço público, de direito público. E ele conseguiu isso judicialmente. Então, hoje, o Correios ele só é uma empresa pública no nome. Mas eu quero que vocês associem não só o Correios, mas qualquer empresa pública ou sociedade de economia mista que atuem de forma exclusiva pelo Estado, né? No caso no Brasil, né? Ou pode ser um estadual também, se ele for exclusivo, somente eles vão ter tratamento como se fosse de autarquia. Então, quando eu falo assim, o caso dos Correios, é porque os Correios, por exemplo, eles conseguiram imunidade tributária, com essa tese aqui de exclusividade, eles não pagam impostos. O bem do Correio são todos considerados bens públicos. Deixa eu ver mais. O que mais que eu falei sobre autarquia? Correio, você paga por precatório.
né? Ele paga, no caso, ele paga o precatório. Então, a regra dos Correios, é como se fosse toda da autarquia. Tudo que eu falei da autarquia vai se aplicar aos Correios. Agora, saiba, Correio ainda é uma empresa pública, mas que também responde diretamente. Também. Agora, isso aí é igual também aqui, né? Eles têm a mesma responsabilidade civil, igual da autarquia, eles respondem diretamente. Mas os Correios, eles têm as mesmas regras das autarquias, tá? Agora, continuam sendo empresa pública, mas as regras são as mesmas. Regime jurídico da empresa pública e sociedade de economia mista. Regime tributário. Só terá... Então, regime imunitário, em regra, não tem imunidade tributária. Então, aqui, ó, não tem imunidade tributária. Paga imposto igual a todo mundo. Não tem imunidade tributária. Então, em regra, não tem imunidade tributária. Só terá imunidade caso preste serviço de forma exclusiva. Quem é aqui? Correio. Correio é o grande exemplo que nós temos no Brasil, né? Os Correios. Eu já vi na doutrina, na jurisprudência, uma vez alguma empresa do Amazonas que fornecia serviço de energia elétrica, foi da... Rondônia, é isso mesmo, é isso aí. Eu fui pro norte, mas mudei os estados, enfim, Rondônia, né, pessoal. Mas o grande exemplo nacional são os Correios, tá? Então, empresa pública e sociedade, elas não têm imunidade tributária, elas têm que pagar impostos igual a qualquer outra. E regime de pessoal. Qual é o regime de pessoal? Aqui, quem trabalha nessas pessoas jurídicas são chamados de empregados públicos. Então, são empregado público. Todo mundo aqui é empregado público. Qual é a diferença de um empregado público para um servidor público? A estabilidade que o servidor público possui. O empregado público, ele não possui estabilidade no serviço. O servidor público possui, mesmo sendo concursado. É claro que na prática é difícil a gente ver demissão de uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Mas o empregado público, ele é regido pela CLT. É o caso da FCE, que é concurso, mas CLT, calçada, tudo CLT. Tudo CLT. Você tem que fazer o concurso, mas é CLT. São essas chamadas aqui situações de equiparação. Então, quem é do Banco do Brasil, quem é da Caixa Econômica, quem é menos do Correios, né? Nível que o Correio é todo diferente. Então, quem é dessa galera toda aí, Petrobras, é CLT. Eles não são servidores públicos. Então, eles não têm estabilidade, mas em contrapartida eles têm FGTS, né? Então, a grande diferença é essa. Quem é CLT tem FGTS. Quem é servidor não tem FGTS, mas tem estabilidade. Então, eles não vão ter estabilidade. E quais são as situações que, mesmo eles não sendo servidores, eles vão ser igual ao servidor? O primeiro vocês identificaram. Mesmo não sendo servidor, faz um curso público? Faz. Porque é serviço público, querendo ou não, é dinheiro público ali no meio da história, né? Então, eles vão fazer concurso público. Eles vão se adequar ao teto remuneratório, que a gente não precisa decorar qual é o teto remuneratório no Brasil, mas hoje no Brasil o maior é o STF, é o ministro da STF, né? Teto remuneratório, né? Improbidade administrativa, se eles cometem alguma infração civil, né, algum desvio de dinheiro e tal, eles respondem como se fossem servidores públicos, nos casos de improbidade administrativa. Remédios constitucionais, o que é remédio constitucional? O principal é o mandado de segurança. A gente pode ajuizar o mandado de segurança contra as empresas estatais, pelas ações que esses empregados fizerem. Porque mandado de segurança é uma ação que a gente só ajuiza contra o poder público, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai poder ajuizar porque situação de equiparação, e eles respondem criminalmente como se fossem servidores públicos.
Então, assim, ele tem tudo de ruim do serviço público, né, do servidor público, e ainda não tem estabilidade. Claro, mas não é nada ruim, né? É só na teoria aqui essas coisas, mas estando lá você tem uma estabilidade meio prática, assim. Mas tem regime de não acumulação também, ou seja, eles não podem acumular cargos públicos iguais aos servidores públicos, não podem acumular também. Salvo aqueles permitidos em lei, né, que a gente vai ver lá quando estudarmos agentes públicos. Mas eles não podem acumular. Todas as proibições que o servidor público possui, eles possuem também, mesmo sem ter estabilidade. Agora é o seguinte, então, se eu digo que eles não possuem estabilidade, eu estou dizendo que eles podem ser demitidos, né? Agora, cuidado. Porque é o seguinte, beleza, eles podem ser dispensados, eles podem ser demitidos, tem uma súmula, inclusive, que diz isso, né? Não tem estabilidade, a súmula 390 diz, empregado público não tem estabilidade. Agora, tem um julgamento aqui, que é o novo entendimento da nossa jurisprudência, que cai, e vai cair, que já cai, né, em concurso, que é o seguinte, o empregado público só pode ser dispensado, né, se houver uma justificativa. Ele só pode ser dispensado se houver um justo motivo. Tá? Tem que ter uma justificativa. Não é só dispensar por dispensar. Tem que ter uma justificativa, tem que ter um motivo justificado pela empresa pública ou sociedade de economia mista. Então saiba o seguinte, eles não têm estabilidade, mas só podem ser dispensados se houver um justo motivo, uma justificativa. Agora aqui a gente tem as questões para a gente fazer aí, né? São quantos? São 10? Me ajudem aí. São 12. Tá, façam as 6 primeiras. A gente resolve. Depois a gente faz as 6 últimas. E aí a oportunidade a gente vai ter de revisar todo o conteúdo aí, desde órgãos, porque realmente é muito detalhe, né? Desde órgãos até empresa pública e sociedade de economia mista. Deu tempo aí? Então vamos lá. Vamos ver essas questões CESP aqui. Tem até ESAF também. Quando as atribuições de um órgão público são delegadas a outra pessoa jurídica com vistas a otimizar a prestação do serviço público, há desconcentração. Verdadeiro ou falso? Como? Verdadeiro ou falso? O que está acontecendo aqui? Um órgão... O órgão está passando... Cadê? De um órgão sendo delegado a outra pessoa jurídica. Quem é outra pessoa jurídica? Vá. Firmeza, fale. Pode ser uma agência reguladora. Pode ser uma autarquia. Vamos pegar uma autarquia qualquer. Quando eu passo para uma autarquia da administração direta para uma administração indireta, qual é o nome desse fenômeno? É desconcentração ou descentralização? Percebem aí como é a história? Eles colocam o órgão para te confundir. Entendeu? Isso. É descentralização. Porque na verdade aqui passou de um órgão público para uma outra pessoa jurídica. Então, como é outra pessoa jurídica, é descentralização e não desconcentração. Então, aqui deveria ser descentralização. Essa questão é difícil mesmo. Não, mas não fica assim, sabe? Porque essa questão foi uma questão para procurador. Então, é uma questão que tem um nível mais alto. Apesar de ser uma coisa simples, uma afirmação simples, mas é nessa que ela pega o candidato. Porque ela é uma pegadinha mesmo, assim. É uma pegadinha. Porque a gente sempre ouve falar assim, de uma administração direta para indireta. Só que aqui ela especificou, de um órgão. Mas quem é o órgão? É a administração direta. Então ela pegou, por exemplo, um serviço. Imagina que uma escola... sei lá, uma escola municipal, e aí ela criou
A escola municipal é um órgão, né? E ela vai criar uma escola, uma autarquia para ser uma escola municipal também. Então ela está fazendo isso. Ela está tirando de um órgão para uma autarquia, para uma entidade. Então, questão falsa. 2. Não há previsão legal para a celebração de contrato de gestão entre a pessoa jurídica de direito público política e a seguinte espécie, órgão público. Não há previsão legal? Ou existe previsão? Existe, né? Então é falso. Porque ele existe, está no artigo 37. Agora o parágrafo, não vou me lembrar. É parágrafo 10? Eu não vou me lembrar o parágrafo, mas está no artigo 37. Tá? Não lembro se é o 8º. Acho que é o parágrafo 8º. Depois vocês viram lá, o contrato de gestão. É o 8º, né? Isso, parágrafo 8º. Então, parágrafo 8º da Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. Então existe, é criticado, mas existe a previsão legal para essa contratação, tá? Próximo, o contrato de gestão pode ser celebrado com órgão despersonalizado da administração direta. Verdade. Pode ser. Porque órgão não tem personalidade jurídica. Por isso é chamado de órgão despersonalizado. É até uma redundância. É. Sim. Lembra aí para ver se... Que não tem... Isso. E aí ele usa a expressão órgão despersonalizado para chamar a atenção que não tem personalidade jurídica. Né? Então o contrato de gestão pode ser celebrado com algo despersonalizado da administração direta. Verdade. Vamos ver alguma dúvida aqui sobre isso? Né? Agora é nas questões que as coisas vão clareando. Né? Que a gente vê no conceito, mas nas questões que a gente vai começando a aplicar. Compõe a administração indireta. União, Estado, Município, DF. Não, né? Isso aqui é muito pelo contrário. Isso aqui é direta total. Aí. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Sim, é a nossa resposta. São as 4 pessoas. Perceba que ele não faz diferença em fundação, né? Isso aqui, ó, você lê isso aqui, você pensa, fundação pública. Ah, faltou o adendo que ia fazer, né? Da fundação pública de direito privado. Então, todas aquelas regras que a gente aplica para empresa pública e sociedade de economia mista são as regras que serão aplicadas às fundações públicas de direito privado, caso o poder público crie essas pessoas. Né? Mas, lembrando que a gente parte do pressuposto sempre é a fundação pública. Mas, se porventura criar uma fundação pública de direito privado, a gente aplica essa regra. Serviços sociais autônomos e entidades filantrópicas, não. Isso aqui é terceiro setor. Tá? Que nem cai na nossa prova. Órgãos públicos e terceiro setor, não. Órgão público é a administração direta. E terceiro setor, não já diz, é um terceiro setor. Porque Estado é o primeiro setor. Essa é igual a outra que tem aí, né? É isso? Tá invertido, é? A administração federal indireta compreende. Vamos ler. A administração federal indireta compreende. Beleza. Fundações públicas, autarquias e ministérios. Ministérios não é. Porque ministério é uma administração direta. E se fosse só essas duas, estaria incompleta. Tá? Ministérios, não. Organizações não governamentais, também não. Terceiro setor. E empresas públicas. Empresa pública é, mas estaria incompleta. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Parece certo, mas vamos ler a outra para descartar, né? Que ela não ver se não tem nada demais aí no resto. Fundações públicas, organizações não governamentais, sociedade de economia mista e autarquia. Não, faltou empresa pública, né?
Empresa pública, sociedade de economia mista, ministérios também não, organizações não governamentais também não. Opa! Então é letra C mesmo. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Ele especializou, né? Fundações públicas. Ele quis categorizar aí o foco das fundações públicas, porque realmente é como eu falei, né? São as fundações públicas que, quando ele se refere a fundações ou fundações públicas, é a maioria. Mas não deixou de contemplar a fundação. Deu tempo de fazer essa? Deu? Então vamos continuar. A subordinação hierárquica entre a autarquia e a administração direta. Falso. O que existe é o quê? Controle. Aí a gente tem aqueles sinônimos, né? Controle finalístico. Que eu dei aqueles sinônimos para vocês. Controle finalístico. Supervisão ministerial. Supervisão ministerial. Ou tutela administrativa, não é isso? Então, os sinônimos que eu dei a vocês: tutela administrativa, ou supervisão ministerial, ou controle finalístico. Então, isso aqui é o que? Deixa eu ver. Falso. Não existe subordinação. Nosso sistema legislativo expressamente exclui a possibilidade de criação de autarquias municipais. Falso. Não tem essa exclusão. O município pode criar uma autarquia. Não tem essa exclusão. Não se pode dizer que as autarquias tenham capacidade de auto-administração, tendo em vista que a tutela que sobre ela exerce a administração direta. É verdadeiro ou falso isso? A autarquia não tem auto-administração? É falso. Ela possui sim auto-administração, administração financeira, tudo ela possui essa independência funcional. Mesmo sendo tutelada, isso não impede. Próxima. Está na sequência aí, né? Quantas autarquias no modelo da organização administrativa brasileira é incorreto afirmar? O que é que não vale para a autarquia? Possuem personalidade jurídica? Isso é verdade. Então não é a nossa resposta. São subordinadas hierarquicamente ao órgão supervisor? Não. Essa é a falsa. Não são subordinadas. São criadas por lei, compõem a administração indireta, podem ser federais, estaduais, distritais e municipais. Tudo é verdade. Só não é verdade aqui que elas são subordinadas. Vamos fazer. Aí ser esse mesmo, não vê? Não. Pronto. Faz essas aí que são maiores. Mas é a mesma, não é? Não? Ixi, não acredito. Vai que eu vou dar uma olhada aí pra ver. Vai fazendo aí pra ver. É a mesma, é a numeração que está errada. Vamos ver. É comum às empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam no domínio econômico. Então ele quer saber o que é comum às duas. A personalidade jurídica de direito público? Não, né? Elas são de direito privado. Então não é que é comum. A criação por meio da edição de leis que deve trazer anexo o respectivo estatuto social. Elas são criadas por lei? Não. Elas são autorizadas. Um detalhe faz toda a diferença. Tá? Elas são autorizadas. A submissão ao regime de direito típico das empresas privadas, embora haja derrogação parcial por normas de direito público. Aí tem letra D. A derrogação parcial do regime jurídico de direito público quando se trata das empresas prestadoras de serviço público exclusivo. Letra E. O desempenho de atividade econômica vedada a oferição de lucro. Acho que é falso, né? Aí a gente fica entre C e D. Marca C. D. Vamos tentar entender o que é que diz as duas.
É um exemplo dos Correios, mas será... porque derrogação, eu falei, derrogação é uma flexibilização, né? Ou uma exclusão de umas certas... Não, eu falei flexibilização ou exclusão, né? Como um dos conceitos. Sim. Não, mas quando eu falei exclusão, eu falei uma exclusão parcial, não uma exclusão total, né? Quando ele diz assim, a derrogação parcial do regime jurídico de direito público, quando se trata de empresas prestadoras de serviço público exclusivo, vamos lá, vamos dividir em duas partes. Essa segunda parte, ele está falando do Correio, por exemplo, né? Quando se trata de empresa prestadora de serviço público exclusivo, Correios. No Correio, a gente tem a derrogação parcial do regime jurídico de direito público? Não, a gente tem pelo contrário, a gente tem uma aplicação total. A gente não tem uma flexibilização do direito público. A gente não tem uma exclusão do direito público, né? A gente tem uma aplicação total. Então, a letra C diz, a submissão ao regime típico das empresas privadas. É o que eu digo, olha, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Elas seguem a regra do direito privado. Aí eu falei, mas a gente vai ver que é uma coisa meio híbrida, que tem regras do direito público, que é a segunda parte que diz, embora haja derrogação parcial, ou seja, a gente flexibiliza essa regra do direito privado parcialmente por normas do direito público, que é quando elas têm que licitar, né? Que é quando elas têm que fazer contratos por meio de licitação, que é quando elas têm servidores públicos, concurso público, essas coisas. Tá? Então, a letra C é a nossa resposta. Essa questão é difícil. Porque essa expressão de derrogação é uma expressão muito jurídica. A administração pública do Estado brasileiro estrutura-se em administração direta e indireta. Integram a administração indireta e são dotados de personalidade jurídica de direito privado. Quem é que tem essa característica? Autarquia e fundação? Não. Autarquia e sociedade de economia mista? Não, porque a autarquia não tem. Fundações autárquicas e empresa pública? Não, que a fundação não tem. Empresa pública e sociedade de economia mista é a nossa resposta. E embaixo, entes políticos não são pessoas jurídicas de direito público. Entes políticos é a União, Estado, município, são de direito público, melhor dizendo. As agências reguladoras, criadas para regular e fiscalizar os serviços prestados por empresas privadas que atuam na prestação de serviços, em que em sua essência seriam públicos, têm natureza jurídica de autarquia sob regime especial. Né? Não é órgão, não é empresa pública, não é órgão do Tribunal de Contas, não é entidade privada. As agências reguladoras são autarquias em regime especial. Ok? Um abraço e até mais.